Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Estou aqui hoje muito feliz. Uma live super especial que vai acontecer no canal. André Elquinde, um grande parceiro, vai trazer um convidado super especial, que é o Marcelo Glazer. Vou chamar primeiro o André aqui. Ele vai falar um pouquinho do projeto Líderes Conscientes, que ele criou. E depois a gente chama o Marcelo. André, boa tarde. Oi, Samuel, tudo bom? Olá a todos, tudo bem? Boa tarde. Agora a gente está ao vivo aqui no Instagram e no YouTube. Acredito que a gente esteja transmitindo também para o Facebook do Atmazen. Quem estiver no Facebook aí, sejam bem-vindos também. Já a gente vai trazer o Marcelo. Tem várias pessoas aqui entrando ainda, tanto pelo YouTube quanto pelo Instagram. E como eu estava falando, essa live tão esperada, pelo menos por mim. Por mim também. Bastante esperada, pelo Samuel também. E acredito que pelo Marcelo também. Estou vendo aqui bastante gente conhecida, querida aqui, entrando no Instagram e no Facebook e no YouTube. Eu estou esperando só um minutinho para adicionar o Marcelo. Bom, quero dar, então, as boas-vindas a todas e a todos que estão aqui. Agradecer ao meu querido Samuel Miranda, fundador da plataforma Atmazen. Samuel tem feito um trabalho incrível para levar espiritualidade, autoconhecimento para as pessoas. Esse projeto dele já é um projeto antigo e que vem se consolidando nos últimos anos. Muitos cursos, muitas matérias no blog, muita coisa acontecendo, né, Samuel? Eu te agradeço pela parceria e por estar fazendo organizando, orquestrando toda essa transmissão ao vivo aí nos canais. Eu te agradeço aí a parceria, André. E essa oportunidade de falar do seu projeto, né, que você está começando, Líderes Conscientes, né? E você está estreando esse projeto aqui no nosso canal. Sim, sim. Para quem está aqui no Instagram, não estava te ouvindo, o Samuel está me perguntando sobre o meu projeto, que está sendo inaugurado hoje, então eu tenho a honra de inaugurar esse projeto com o Marcelo Glazer como primeiro convidado. É um projeto que eu comecei ano passado, e a minha ideia era fazer esses encontros presenciais, e agora ficou mais claro que esses encontros têm que ser feitos online, né, por tudo que a gente está vivendo, e também para dar uma oportunidade de mais pessoas terem acesso. O que é esse projeto Líderes Conscientes? Quem quiser saber mais pode entrar na lideresconscientes.org, que é o site onde eu explico o projeto e onde você pode se cadastrar para fazer parte dele. Mas essa ideia surgiu a partir do resultado do meu trabalho de querer levar para os líderes, né, pessoas em cargos de gestão, de liderança, de executivos, empreendedores, pessoas que estão liderando diferentes instituições, né, no Brasil especificamente, para terem um contato mais próximo com o autoconhecimento. Então, eu quero agradecer aqui, nesse momento, uma pessoa muito querida, Patrícia Seco, que fez essa ponte minha com o Marcelo Glazer, e amanhã eu vou estar entrevistando o querido marido da Patrícia Seco, que é um fera, o Sérgio Margulhos, que é um fera de meio ambiente, né, e são muito amigos do Marcelo.
Então, Patrícia, obrigado por essa ponte com o Marcelo, e estou aqui bastante animado para bater esse papo com o Marcelo Gleiser, que é um físico, astrônomo, escritor, estudioso da vida, e é uma pessoa que tem por pensamento estar aberto ao novo, né? Então, é muito bonito ver isso na ciência do mundo. O Marcelo foi premiado, né? Recebeu o prêmio Templeton, e depois ele pode falar um pouco mais do que esse prêmio significa para vocês. Então, acho que, sem maiores delongas, vamos convidar o Marcelo para entrar. Samuel, se você quiser falar mais alguma coisa. Eu vou, de novo, só comentar com quem entrou aqui no Instagram que as perguntas vão ser feitas pelo YouTube, ok? Então, se você quiser, que está aí no Instagram, quiser entrar no YouTube, basta você acessar o meu perfil, e no perfil você vai acessar o link do perfil que vai te direcionar para o botão para entrar aqui ao vivo no YouTube com a gente. Ok? Deixa eu ver se eu consigo adicionar aqui o Marcelo. Vocês me ouvem bem aí? Todo mundo me vê bem, me ouve bem? Oi, Mariana, já está no YouTube. Que bom ter você aqui. Pedro Limão, Aloysio. Eu estou só aguardando o Marcelo entrar aqui para adicionar ele no Instagram. Marcelo, se você tiver... Ah, já está aqui, perdão. Eu vou adicionar. Surgiu do buraco negro? Da Clara. Que bom, Marcelo, ter você aqui. Eu estava explicando para o pessoal como é um prazer para mim poder iniciar esse meu projeto dos líderes conscientes com você como primeiro convidado, e bem-vindo inaugurar esse projeto. Só estou esperando aqui o ser adicionado aqui no YouTube agora. Ok. Acho que entrei. Olá, Marcelo, muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Obrigado. Oi, André, oi, Samuel, estamos aí. As maravilhas da ciência nos trazem juntos a esse momento especial com tanta gente, não é isso? Cada um num canto do mundo. Cada um num Marcelo está aí no norte dos Estados Unidos. Um pouquinho de frio. Pois é, nevou hoje, só especialmente assim, entendeu? As pessoas estão... Só falta essa, mas nevou, que é uma coisa que em 29 anos que eu moro aqui nunca tinha acontecido antes. No dia 27 de abril nevar, mas obviamente a natureza está feliz, entendeu? A gente não está mais perturbando ela, então ela está fazendo o que ela gosta de fazer, que é trabalhar, fazer mudanças, entendeu? Estratégias diferentes e tal, e os animais também estão felizes. A gente está vendo muitos animais por aqui. Estamos vendo coisas esse ano que nunca aconteceram antes no planeta, né? Com certeza. Neve dia 27 de abril no norte dos Estados Unidos e o corona. E o corona. Pois é. Bom, gente, eu quero convidar o Marcelo e vocês para a gente fazer uma pequena pausa de meditação de 3 minutinhos, só para a gente chegar com a neve, chegar com o sol do Rio de Janeiro, ou de onde você estiver. Pode ser, Marcelo? Você aceita o convite? Sim, claro. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma breve meditação guiada para a gente aqui, 3 minutinhos só para a gente chegar, ok? Então, a gente fecha os olhos. Respira fundo. Deixamos a gente sentir o corpo relaxar. Onde quer que estejamos sentados. E simplesmente deixamos os pensamentos fluírem pela nossa mente.
Percebemos que além dos pensamentos, podemos perceber algum silêncio no meio desses pensamentos. Os pensamentos são como as nuvens no céu, fluindo livremente. E aceitamos esse estado de pensar. Percebemos a nossa respiração. Não precisamos fazer absolutamente nada para que os pensamentos e a respiração aconteçam. Ok, agora respiramos fundo novamente. Mexemos o corpo devagar. E vamos voltando a esse momento que estamos aqui. Percebendo o ambiente. Marcelo, bem-vindo oficialmente agora, depois da nossa breve meditação. Obrigado. Eu queria falar um pouquinho com você sobre a espiritualidade e fazer algumas perguntas e trazer um pouco do seu olhar da ciência, né? E se você não se incomodar, eu vou fazer primeiro umas perguntas sobre a sua vida pessoal, como é que isso pode ser? Sim, claro. Vai lá. Então, vamos lá. Como é que é a sua relação com a espiritualidade, né, pessoal no dia a dia? Você pratica alguma técnica de meditação, de respiração, de yoga, por exemplo? Alguma... Falando de técnicas, né, especificamente. Então, eu acho que eu tenho duas relações com a espiritualidade. Uma delas é através de técnicas, como você falou, física, é uma coisa que eu já tenho há um bom tempo, eu faço yoga há muitos e muitos anos. E hoje de manhã mesmo eu fiz. E eu não sou um praticante de meditação sentada, vamos dizer assim, né, de meditação mais zen e tal, mas eu faço o que eu acredito que seja uma meditação em movimento, porque eu faço corridas de longa distância em florestas e montanhas. Então, é uma tradição que algumas seitas budistas, por exemplo, lá no Japão, tem a Tendai Monks, os monges tendais que vivem perto de Kyoto, fazem esse tipo de meditação em movimento, porque eles dizem que a montanha onde eles moram é uma montanha sagrada, que é o Monte Hiei, e que para eles você passear, correr, meditar enquanto em movimento na montanha é uma espécie de
veneração ao Buda, porque a montanha é o corpo do Buda. Então, entendeu? Então tem uma relação entre você se integrar com a natureza através do movimento, que é esse tipo de meditação que eu faço, que para mim é absolutamente fundamental. E por outro lado, então essa daí, vamos dizer assim, é uma coisa de meditação mais prática, né? Quer dizer, não uma técnica de ficar 5, 10, 15 minutos ou meia hora, mas em movimento, mas eu tento prestar atenção na respiração, que é uma coisa que quando você corre você tem que, né? Não tem como não. E tento esvaziar a cabeça ao máximo possível. E tem momentos em que realmente a coisa rola bem, entendeu? Quer dizer, que eu sinto que eu realmente que eu nem sei mais que eu tô. Vamos dizer assim, entendeu? Eu simplesmente estou em movimento, não é mais uma coisa que eu estou consciente do que eu estou fazendo exatamente. E depois tem uma espiritualidade mais profunda, né? Que é a minha relação, que eu não sei se é mais profunda, mas ela é diferente, que é a minha relação direta com o mundo natural, né? Em que eu tento explorar a natureza da forma mais usando a ciência, né? Mas a ciência, no caso, para mim é mais um canal de você entrar em conversa com o mundo natural, entendendo perfeitamente que você é parte desse processo muito grande que a gente chama natureza. Muito bom. E a corrida você faz em média quanto tempo por semana? Quantas vezes, perdão? Eu corro em torno de 80 quilômetros por semana, 5 vezes por semana. São corridas longas relativamente. Eu acho que as mais curtas são de 10 quilômetros, mais ou menos. E as mais longas são, sei lá, 25, 30, às vezes até mais quilômetros. E tem as corridas, que são de 100 quilômetros, 80 quilômetros. Então você fica 25 horas na montanha correndo para cima e para baixo. Correndo e andando, né? Ninguém corre 20 horas, né? Mas são muito longas. Eu acho que é justamente o fato delas serem longas que muda a sua relação entre corpo e mente, entendeu? Porque, obviamente, quando você se expõe a esse tipo de exercício físico de longa duração, todos os atletas que fazem esse tipo de, chamam de endurance sports aqui nos Estados Unidos, né? Tipo os Ironman, né? Os triatletas e tal, que fazem esse tipo de coisa, eles entendem isso bem também. Quer dizer, a sua relação com o seu corpo muda profundamente na medida em que você vai gastando todas as calorias, os glicogênios que você tem no seu músculo, né? Então e é justamente esse esvaziamento do corpo que deixa que a mente se abra mais nesses esportes de alta resistência. E como é que é a sua relação com a alimentação? Então, eu sou vegetariano ferrenho, então as pessoas que me seguem, algumas que são aí do meu canal do YouTube, devem estar me assistindo hoje, sabem bem disso. Eu acho que nós, seres humanos, nós passamos dezenas de milhares de anos sendo caçadores-catadores, né? Nossos antepassados viviam nas florestas e realmente tinham que caçar e comer outros animais para sobreviver. Mas eu acho que hoje, no século XXI, isso não só não é mais necessário em termos de nutrição, porque nós podemos ter todas as proteínas que a gente precisa sem a proteína animal, e não só não é mais necessário, como é profundamente nocivo ao meio ambiente, entendeu? Então eu acho que, e aliás essa pandemia aí é mais uma demonstração dessa relação que a gente tem completamente predadora com a natureza e com os animais e tal. Então eu acho que é uma oportunidade para as pessoas refletirem um pouco sobre o impacto que a gente está causando no planeta e como que uma mudança de dieta, uma mudança de como você se relaciona com o que você come, como o que você come afeta o seu corpo, como que o que você come tem uma dimensão moral que as pessoas nem se dão conta disso, né? Que você compra aquele pacotinho de carne no supermercado e você esquece de contar a história. Da onde veio esse pacotinho? Exatamente. Da onde que veio esse pacotinho de carne tão limpinho, bonitinho, embrulhado ali com plástico em cima, né, e tal. Mas esse tem toda uma história aí, entendeu? Uma história complicada pra caramba e meio trágica, para dizer a verdade. Então, eu de uns 12 anos ou 15 anos para cá, eu me dei conta disso
e tento não ser o apóstolo do vegetarianismo, mas eu tento conscientizar um pouco as pessoas da possibilidade, que não é tão terrível assim, entendeu? De mudar os hábitos alimentares para, em vez de comer, a gente come, vamos dizer, 3 vezes por dia, 7 vezes por semana, são 21 refeições, né? Eu acho que, em média, o brasileiro deve comer carne em pelo menos 15 delas, porque tem um presuntinho, peito de peru de manhã, no café da manhã, e vai por aí afora. Se a gente conseguisse abaixar isso para 5, né, não é tipo radicalizar, não precisa radicalizar, não. Só diminuir o consumo já faria um impacto profundo no meio ambiente. Então, tem um documentário chamado Cowspiracy que mostra bastante esse impacto, né, do nosso alimento carnívoro no meio ambiente, né? Exatamente. Um galão, um hambúrguer custa mais ou menos uns 1.500 litros de água. Pois é. Um hambúrguer. Né? É impressionante, né? Essa relação que as pessoas ainda têm com se alimentar dos animais. Eu posso até entrar no papo apóstolo, que seria a saúde, a espiritualidade, mas eu acho que só, se a gente pensar só no meio ambiente, já temos razões suficientes para, pelo menos, como você falou, diminuir esse consumo, né? Eu chamo o tripé do vegetarianismo, entendeu? É um tripé. Você tem um lado que é saúde mesmo, entendeu? Que proteína animal, sim, ajuda no crescimento muscular, mas tem uma série de outros problemas relacionados com ela que a proteína vegetal não tem. Então, um projeto saúde, um projeto meioambiental, do impacto que a agropecuária tem no meio ambiente, que é absolutamente devastador, entendeu? E acho que é óbvio isso. E imagino que as pessoas que estão assistindo a gente já têm uma coisa meio selecionada, entendeu? O difícil não é falar para vocês, o difícil é falar para os outros, entendeu? Esse aqui é o grande desafio. E o terceiro tripé é um tripé moral mesmo, entendeu? Por que a gente se acha que a gente está moralmente acima de um outro bicho que também tem um projeto de vida? Entendeu? Isso é uma coisa muito importante, porque a gente sempre acha que não, bicho não tem projeto de vida, isso é uma grande besteira. Bicho tem projeto de vida, que é cuidar dos filhotinhos, que é preservar a vida, que é proteger o ambiente em que eles vivem, a região. Então existe um projeto de vida em qualquer forma, e certamente na forma dos animais que a gente come, né, que são principalmente os mamíferos. Então, e as aves, né? Então é muito importante a gente lembrar disso, entendeu? Que não é só a gente que tem um projeto de vida, que eles também têm. Então esse tripé, para mim, é suficiente, né? E eu acho assim que é uma coisa que, principalmente para as futuras gerações, as gerações dos nossos filhos, é uma coisa não só suficiente, mas essencial para preservar um pouco a qualidade do ambiente que a gente vive. A gente está percebendo isso agora, né? No nosso dia a dia, que quando a gente se retira, a natureza volta, né? Os animais voltam para as ruas, né? Tem um vídeo aí meio viral agora na internet, que é sensacional, né? Dos bichos todos voltando para as ruas. A minha sobrinha me mandou ontem Eu vi essa semana também. Dois macacos pulando na piscina num prédio lá no Jardim Botânico. Eu achei sensacional. Isso aí, pula se divertindo, nadando embaixo d'água e tal. Quer dizer, como que esses bichos não têm um projeto de vida? É claro que eles têm, né? Então é importante a gente lembrar disso. E também, né, um outro aspecto do sofrimento, né, Marcelo? Eles também sofrem. Para passar por esse processo da nossa... quando a gente vai matar o animal para comer, ele está ali no sofrimento, né? Também. Claro, sem a menor dúvida. Não tem isso daí, é uma coisa... Esses documentários aí, você falou do... Como é que é o nome? Cowspiracy. Cowspiracy, né? De conspiração. Ele relata, né? E tem um outro chamado Unidade, que é também assim, e começa com isso, uma vaca entrando no matadouro, entendeu? E como ela não quer entrar, ela está indo para trás, os caras estão empurrando. Quer dizer, é óbvio que o bicho sabe o que está acontecendo ali dentro, né? Então, isso daí é assim, violento. Marcelo, vou entrar um pouquinho nas perguntas que saem do âmbito pessoal, tá? Falando um pouco sobre, né, física, e acho que a maioria das pessoas aqui conhecem o seu trabalho e não o meu. Então, assim, só para pontuar, o meu vem muito do estudo do conhecimento védico que vem da Índia Antiga. Então, a minha meditação
meditação que eu venho praticando vem dessa linha, então meu estudo é muito dentro desse conceito dos Vedas, né? Então a primeira pergunta fora do âmbito pessoal que eu queria fazer é se você acredita que a causa da origem do universo possa ter se dado fora do plano físico, né? Se você acredita que existiu um momento anterior ao que é chamado de Big Bang, né? Eu não entendo nada de física, mas um pouquinho, e se esse momento é um momento pré-matéria, né? E manifesto, e se é o que pode ser chamado do que chamam na física quântica, me corrija se eu estiver errado, mas do campo unificado. Uhum. Então é bom a gente lembrar o seguinte, que essa questão que você está formulando aí é o que a gente chama em filosofia da questão da primeira causa. Como que um universo que é totalmente causal, né, tudo que a gente faz nas nossas vidas e tudo que a gente observa na natureza é baseado numa relação direta de causa e efeito, né? Então, por exemplo, a gente está aqui conversando agora porque você me convidou e você resolveu fazer esse projeto, e aí esse projeto já foi formulado há tempo atrás, e você foi estudar fora, você fez um curso de pós-graduação aqui nos Estados Unidos, estudou filosofia védica, e aí vai indo, e como você vai fazendo essas perguntas para o passado, chega uma hora, entendeu? Você fala, mas aí a vida se originou na Terra, e o Sol surgiu, e as primeiras estrelas surgiram, e aí os primeiros átomos surgiram, e aí você chega no que a gente chama da parede do tempo, que seria o momento em que a gente não consegue mais fazer nenhuma pergunta para o passado, porque não existe mais o tempo que a gente entende, um tempo que é baseado no processo de mudança, né? Porque tempo é isso, né? O tempo é uma medida de transformação. Se nada muda, o tempo é absolutamente desnecessário, né? Por isso que as pessoas falam, né, no paraíso cristão e tal, não tem tempo, né? Aquela coisa eterna. Por quê? Porque nada muda, né? Ninguém envelhece, aquela coisa. Então, o tempo, ele é uma medida de transformação. Então, a questão é como que surge esse primeiro impulso criativo que foi dar no universo, né? E essa é uma questão que, essencialmente, tanto em filosofia quanto em física ou em ciência em geral, é uma questão incognoscível. Ou seja, você não pode formular com o que a gente conhece hoje de teorias científicas um mecanismo, né? Porque tem essa ideia, né? Tudo causa e efeito é uma coisa de mecanismo, né? Aquela coisa mecânica, né? Você não consegue formular um mecanismo que seja autossuficiente para poder dar razão, para poder criar, emergir o universo como um todo. Então, mesmo os modelos, você mencionou aí física quântica, mesmo os modelos quânticos, por exemplo, Stephen Hawking, uma das ideias dele é de que no início existia um universo que era diferente do nosso, porque o tempo e o espaço eram não discerníveis, eram a mesma coisa, então não existia uma dimensão do tempo. Porque vocês param para pensar o seguinte, uma coisa muito interessante, existe uma assimetria fundamental entre espaço e tempo. E a assimetria é a seguinte, no espaço, a gente está livre para andar para onde a gente quer. A gente pode ir para a esquerda, a gente pode ir para a direita, a gente pode subir a escada, a gente pode descer a escada. A gente tem essa liberdade de ir para frente e para trás, né? Para nas três direções, né? Nas três dimensões do espaço em que a gente existe. Mas o tempo não. O tempo só vai para frente. Você não consegue avançar rápido no tempo, você não consegue ir para trás no tempo. Então, existe uma assimetria fundamental na nossa percepção da realidade entre o espaço e o tempo. Então, essa questão da origem do universo é uma questão temporal, né, de como que o tempo começou a passar. Né? Então, a resposta que, em geral, é dada para esses perguntas é a seguinte, olha só, antes do tempo existir, você não pode falar de antes, porque não existia antes, o tempo não existia ainda, entendeu? A coisa só começa, é tipo uma analogia que a gente faz é a seguinte, o que tem ao norte do Polo Norte? Não faz o menor sentido, não tem norte, o norte já é o norte, entendeu? Não tem, ou quem era você antes de você ser criado pelo seu pai, pela sua mãe?
Você não era, porque você não existia ainda, não existia uma história, entendeu? E o processo temporal é um processo de história. Então você está perguntando o que existia antes da história do universo? Será que existia uma outra história? Mas aí, se existisse uma outra história, então era uma história que já existia, então o tempo poderia estar passando antes ainda desse momento inicial. Então existem teorias, aliás, teorias da tradição hindu, em que você tem o deus Shiva que dança e que cria e destrói o universo ciclicamente, é uma dança de criação e destruição, né? Que mais ou menos se perpetua tanto para o infinito passado quanto para o infinito presente, entendeu? E essa encarnação desse universo em que a gente está existindo agora é um desses ciclos, né? Sim, sim. O único ponto é que você fez a pergunta, será que a ciência consegue lidar com isso, né? E essa, na verdade, é uma questão que, aliás, nos meus livros eu falo bastante sobre isso. O meu primeiro livro, antigo, já chamado A Dança do Universo, começa justamente com essa questão de como que outras culturas não científicas lidam com a questão da origem de tudo, de todas as coisas. Né? Porque existem vários relatos de origem, né? De origem do mundo, né? De origem do universo. A Bíblia, né, que a gente conhece bem, o Antigo Testamento, começa com uma história de origem do mundo, mas existem muitas outras histórias narrativas de criação, né? Que a gente chama de narrativas cosmogônicas, né, da gênese do cosmos e do universo, e todas elas, ou quase todas, não todas, mas quase todas elas, usam o que a gente chama de um poder absoluto. Um deus, deuses, ou mesmo que não seja um deus ou um deus, uma força que tem um poder criador absoluto que transcende o quê? As barreiras do espaço e do tempo. Né? Porque justamente quando você tem o poder de transcender as limitações do espaço e do tempo, é que você é capaz de criar algo que existe confinado no espaço e no tempo, ou seja, o universo. Entendeu? Então, nós seres humanos, a gente é super confinado espacialmente e temporalmente, né? A gente nasce um dia, a gente só consegue andar daqui para lá, etc. Mas um Deus onipresente, onisciente, é capaz de transcender os limites espaço-temporais, que são limites que a gente experiencia, né? Através do que a gente vive, para poder criar o universo. A ciência nunca vai poder ir lá, entendeu? Porque a ciência não pode usar poderes transcendentais para poder explicar o que ela não entende. Entendeu? Então, em vez de dizer se eu acredito que pode existir ou não alguma força transcendental ou absoluta que criou o universo, eu abraço uma filosofia diferente, que é a filosofia do não saber. Eu digo que existem certas questões que a gente pode fazer sobre a nossa existência, uma delas sendo a origem de tudo, que são questões que são irrespondíveis e incognoscíveis através da razão. Se você tem alguma fé, entendeu, que justifique uma certa narrativa que cria o universo, ótimo, paz contigo, entendeu? Vai nessa. Mas eu, como não tenho essa fé, eu sou um agnóstico. Eu também não sou ateu, eu sou agnóstico. Faz uma diferença fundamental para mim, essa distinção. Eu prefiro abraçar o mistério da existência. Entendeu? Então, para mim, o não saber é uma maneira da gente flertar com o mistério do que a gente não é capaz de entender e que, para mim, é uma grande inspiração criadora. Para mim, a criatividade do ser humano vem muito da nossa relação com o que a gente não entende, o que a gente não compreende, e uma das grandes questões é justamente essa, se não for a maior delas, que é a origem de tudo. E a ciência, você acha que a ciência é capaz de chegar nesse limite? Não. Enquanto físico, né? Antes de transcender o tempo e o espaço, como você colocou, né, perfeito. Se é um momento anterior atemporal, a gente não sabe se é anterior, porque ele é atemporal, né? Então, mas a ciência hoje é capaz? Você acha que isso está evoluindo para esse momento de entender as minúcias mais sutis do relativo, do manifesto?
Infelizmente, a ciência, para ela funcionar, e ela funciona extremamente bem, e aliás, para mim, essa época da pandemia deveria ser a era da ressuscitação da ciência, que andou meio embaixo aí, pelo menos na cabeça de muita gente. Não, então é esse momento, moçada, é o momento de acordar e entender que sem ciência a gente está perdido, né? A gente volta à época da peste negra, no século XIV, lá na Europa, que acabou com 33 milhões de pessoas, né? 1/3 da população da Europa e fora na China também, né? Então, essa é uma coisa importante. Mas o problema é o seguinte, André, que a ciência ela é formulada a partir de certos conceitos. Ela precisa de uma infraestrutura conceitual para poder atuar, entendeu? Por exemplo, se a gente não tivesse o nosso corpo, a gente não ia poder andar com essas duas pernas que a gente tem. Se a ciência não tivesse os conceitos de espaço, tempo, energia, movimento e outros, ela não conseguiria dar conta dessa narrativa que a gente constrói, que é como a gente explica as coisas que a gente vê pelo mundo. Então, o que acontece? Mesmo que você consiga construir um modelo científico que comece numa fase, numa era atemporal do universo, que seria o caso que eu até mencionei rapidinho antes, que é o caso em que você não tem um tempo, entendeu? Está tudo parado ali, e de repente você tem uma convulsão usando flutuações quânticas em que o universo passa a existir a partir desse momento atemporal. Existe uma flutuação totalmente aleatória, sem nenhuma causa específica, entendeu? Uma coisa que acontece da mesma forma que você tem um núcleo radioativo que emite um nêutron, você pode ter uma flutuação quântica desse momento inicial, e daí vem o universo. Mesmo que esse modelo, você tem que entender que a ciência também, para lidar com situações extremamente complexas, ela cria modelos que são simplificações para que a gente possa entender mais ou menos o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, agora a gente está vendo esses modelos de pandemia, vão morrer não sei quantos, não vão, corrige. Por quê? Porque a gente precisa ir sempre melhorando os modelos, que os modelos eles dependem de parâmetros que a gente tem que ir corrigindo à medida em que a gente vai entendendo melhor a situação. Então, todo modelo é essencialmente e fundamentalmente limitado. Os modelos que a gente usa para estudar a origem do universo usando física quântica, uma mistura de física quântica e relatividade geral, são também simplificações tremendas da complexidade que existia no universo primordial. Tá? Então, mesmo dentro da limitação de você ter um modelo super simples do que está acontecendo ali, mesmo assim, esses modelos só podem ser formulados se você define espaço, tempo, matéria, energia. Aí a questão vira, mas espera aí, e da onde que vem o espaço, o tempo, a energia, matéria? O que é isso, né? E aí a ciência não pode ir, entendeu? Então esse é que é o problema, tá? Que a gente não pode formular uma questão sobre a origem de tudo cientificamente, porque a origem de tudo envolve a origem da própria ciência, envolve a origem da nossa própria consciência, envolve o fato da gente não poder sair fora do universo, porque o universo é tudo que existe, entendeu? E a gente, para estudar alguma coisa, a gente tem que sair fora e tentar estudar aquela coisa de fora para dentro, e não de dentro para fora. É muito mais difícil você estudar uma questão científica de dentro para fora, né? Do que você pegar um peixe, tá aqui o peixe, eu estou vendo o peixe, o rabo do peixe, o olho do peixe. Agora, se você está lá dentro do peixe, fica bem mais difícil você entender o que é isso, entendeu? Eu estou dentro, será que a gente está dentro de um peixe aqui? Né? É difícil, né? É difícil saber, porque a gente só enxerga uma parte da realidade, né? Então esse é o problema. Podemos estar dentro de uma baleia ou de um peixe. Exatamente, a baleia do Jonas ou do Pinóquio. Em universos espelhados, né, por todo o cosmos aí. A gente não sabe disso. Partir para algumas outras perguntas aqui, Marcelo. Você já respondeu a minha próxima pergunta ao falar dessa pergunta anterior. E eu queria falar de uma outra pergunta que você fala bastante sobre... Você ensina
história dos átomos, né, do universo surgindo da poeira das estrelas, não é isso? Uhum. Que os átomos surgiram da poeira das estrelas no processo de criação do universo. Me corrige se eu estiver errado. Eu depois corrijo, mas vai lá, vai lá, vai nessa. Isso implica, né, que os átomos é um fator comum entre todos os seres do universo, né? Se isso é verdadeiro, então os átomos fazem parte de todos os seres do universo. Então, levando isso como premissa, e também de uma outra premissa de que está tudo vibrando, isso explicaria que as vibrações, as nossas vibrações, né, dos humanos, né, que nós sentimos quando você sente amor, raiva, paz, a paz que você sente correndo, quando você está correndo e meditando, ou a paz que eu sinto quando eu estou meditando, isso emana uma vibração, né, porque os átomos estão ali vibrando, e isso é reverberado para o universo. Como é que você comenta isso aí, essa premissa que eu estou colocando? Então, duas partes, né? Primeiro, a ideia dessa unidade da matéria, né? E isso daí é verdade mesmo, que os átomos todos da tabela periódica, né, do hidrogênio ao urânio, né, todos eles são átomos que são criados dentro de estrelas, né? Então, com perdão aí ao Paulo Coelho, os verdadeiros alquimistas do universo são as estrelas, que transformam o elemento mais simples de todo, o hidrogênio, e todos os outros, né? Do lítio ao carbono, ao oxigênio, ao ouro, ao metal ferro que tem no seu sangue e ao cálcio que tem nos seus ossos e tal. E todos esses átomos vieram, sim, de estrelas que desapareceram antes do Sol existir. Então, essencialmente, nós carregamos conosco pedaços de estrelas que têm bilhões e bilhões de anos. Então a gente fala, mas eu só tenho 50 anos ou 30 anos. Não, cara, tu tem bilhões de anos, entendeu? É só que essa agregação nova aí, que é você, essa é nova, mas os pedacinhos que formam você são velhos pra caramba, entendeu? É uma coisa... Isso daí, para mim, é uma coisa, uma revelação muito profunda da ciência, porque mostra como nós carregamos a história do universo dentro da gente. Cada um de nós carrega dentro da gente a história do universo através das coisas, dos átomos dos quais nós somos feitos, né? Então essa unidade para mim é muito bela, muito profunda, né? E nos une não só a todas as formas de vida que existem, mas também a todo o resto, as pedras, a luz do sol, tudo isso, entendeu? Faz parte da nossa existência. Né? Sem a luz do sol a gente não estaria aqui, obviamente, né? Sem a energia que vem do sol. E aí outra parte é a questão de vibrações e frequências, etc. e tal. Então, sim, a física quântica diz que todos os objetos têm uma frequência natural de vibração, ok? E essa frequência natural muda dos átomos e vai dos átomos, não, até das partículas mais essenciais. Aliás, o próprio vazio, segundo a física quântica, também tem uma potencialidade de criar partículas elementares que têm lá a sua vibração essencial e tal. Então, o nada não existe em física moderna, pelo menos, né? Existe sempre algo no vácuo, né? O vácuo não é o vazio absoluto. Esse vazio absoluto é uma ideia, não é uma realização da natureza, né? A gente pode pensar em vazio absoluto, em tempo eterno, infinito, tudo isso a gente pode pensar, mas a gente não tem a menor ideia se essas coisas realmente existem ou não, né? Mas a questão da frequência que acontece é o seguinte, é que a frequência das coisas que vibram, quanto maior a massa do objeto, tá? Ela é menor essa frequência, maior a frequência de oscilação. Então, o que acontece é que objetos como nós, seres humanos, o que a gente tem de efeito quântico é muito, muito pequeno, entendeu? Então, não é uma coisa que seja passada de pessoa para pessoa ou de objeto para pessoa. O que a gente tem que é diferente, aí sim, talvez tem alguma relação com o que você está perguntando, é o seguinte, é que o nosso cérebro, né, ele gera ondas, né? Por isso você mede lá o seu eletroencefalograma, essencialmente são
ondas, radiações, né, que frequências de vibração que o próprio cérebro está criando à medida que ele funciona, e da mesma coisa acontece com o nosso coração, e como tudo no nosso corpo está em movimento, existem frequências fundamentais no nosso corpo, no nosso cérebro, no nosso coração, e essas sim, eu acho, são mais palpáveis e mais controláveis do que os efeitos quânticos, né? Eu acho que hoje em dia a gente tem que tomar muito cuidado com os exageros na retórica dos efeitos quânticos em pseudociência, entendeu? A gente achar que nós temos como é que é? Radiação quântica, ou neutrinos, ou sei lá o que, ou magnetismos. Essas coisas são usadas, são conceitos da física, mas são tirados totalmente fora de contexto. Mas como a ciência tem credibilidade, né? As pessoas, não, mas pô, se o cara diz que ele é um curandeiro quântico, então deve ter alguma coisa rolando ali quântica com ele, e isso daí não tem o menor sentido do seu ponto de vista físico. O que existe é uma outra coisa, que é uma relação dessa pessoa, que é o curandeiro, com a pessoa com que ele ou ela está se relacionando, e essa relação humana, que pode ter uma troca de energia, obviamente, ela tem poderes que a gente desconhece, vamos dizer assim. Mas eu não diria que eles são explicáveis através da física quântica. Essa, vamos dizer assim, essa frequência, né, que emana a partir do coração, do cérebro, ela tem um alcance pequeno, você está explicando para a gente. Eu acho que ela tem um alcance pequeno. Um alcance pequeno. Tá. Com base não tem um alcance pequeno é a nossa imaginação. Com certeza. E, bom, vou continuando aqui com as perguntas. Você queria compartilhar aqui um pouquinho falar um pouquinho de astrologia. Você é astrônomo também, né? E além de físico, né? Existe um conceito, né, dentro da astrologia antiga, dos Vedas, de que, né, partindo desse conceito da ação e reação, das nossas ações, gerando reações no ambiente, né, a partir também desse conceito de emanarmos certas frequências, né, do que vibramos. E existe esse conceito no conhecimento védico que a gente emana nossos sentimentos, nossas falas, nossos pensamentos, nossas ações para o universo. E que isso, eu acho que você talvez já tenha respondido, mas eu não queria deixar de colocar isso aqui no painel, e que isso é reverberado e que isso é captado pelos planetas. Partindo da premissa do conceito da reencarnação, isso é devolvido para a gente nas outras próximas encarnações. E você acha que isso poderia ser seria mensurável pela ciência, algo assim, essas vibrações e frequências pessoais nessa relação planetária e interplanetária? Não sei se ficou clara a pergunta. Ficou relativamente. Então, a questão da astrologia, né, dessa relação pessoal que a gente tem não só com os planetas, mas com a relação, com a posição relativa dos planetas no momento em que a gente nasce, né, e depois, na medida em que a gente cresce, os planetas vão se movimentando, dependendo da constelação que eles tiverem, a mensagem vai mudando, né, a espécie de um livro, né, que vai sendo contada uma história aí à medida em que os planetas vão mudando com relação às 12 constelações do zodíaco, né? Então, olha, em termos científicos, não existe nada de concreto com relação ao fundamento dessa história entre nós e os planetas, vamos dizer assim, né? Porque em física, entendeu? A gente lida com... Engraçado que a gente começou a nossa conversa falando de causalidade, né? De reação e causa, né? E então a física ela é muito baseada nisso, né? Em causa e efeito. Então, para você tem que ter uma causa, você tem que ter algum agente que está causando ela. Então, em geral, o agente é uma força ou é um campo. Então, por exemplo, se eu pego essa borracha, cadê a minha borracha? Se eu pego essa borracha e deixo ela cair,
ela vai cair porque a queda dela está sendo causada pela atração da gravidade do planeta Terra. Essa borracha também está atraindo o planeta Terra. Só que, como a massa da Terra é gigantesca, a Terra não sobe para a borracha, é a borracha que desce para a Terra. Entendeu? Mas existe a mesma atração e reação entre as duas coisas, essa chamada terceira lei de Newton, que a cada ação tem uma reação igual em sentido oposto, né? Então, tudo que existe no universo está conectado através da força da gravidade, por exemplo. Entendeu? Então, nós, mesmo que você esteja aí no Rio de Janeiro ou aqui no norte dos Estados Unidos, eu e você, a gente tem uma atração gravitacional entre eu e você. Eu estou atraindo você gravitacionalmente, você está me atraindo gravitacionalmente, a tela do teu celular está te atraindo, a Lua está te atraindo, Marte está te atraindo, a galáxia de Andrômeda está te atraindo e vice-versa. Então existe sim essa teia de conexões gravitacionais que se espalham pelo universo afora. Porém, e o porém aí tem um P gigantesco, que é muito importante, a força gravitacional é muito fraca, muito fraquinha, porque se não fosse, se a gente fosse num jogo de futebol, entendeu? E tivesse 100 mil pessoas na arquibancada e tal, do jogo de futebol, ia virar um bolo de gente, entendeu? Porque todo mundo se atrai gravitacionalmente e ninguém ia poder, né? Então, a gente tem a sorte da gravidade ser uma força fraca para que a gente não fique se atraindo. Então, o que acontece? Ela cai, como Newton falou, com o quadrado da distância entre dois objetos. Ou seja, existe uma força entre eu e você gravitacional? Sim. Mas é muito, 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 muito pequena, a ponto de realmente ser praticamente imensurável, pelo menos com o tipo de aparelho que a gente tem hoje. O mesmo com Marte em você. Agora, você vê a Lua, por exemplo, causa as marés, né, junto com o Sol, mas a Lua... Então, é óbvio que a maré é um efeito gravitacional. Então, você vê que a gravidade afeta o planeta e tal, né? Então, existem atrações cósmicas, vamos dizer assim. Agora, a ciência tem zero a dizer sobre uma interpretação astrológica dessas atrações gravitacionais que existem, entendeu? Então, para mim, o que é extremamente interessante nessa história é que a astrologia, ela surgiu antes da astronomia. Em termos históricos, os babilônios estavam olhando para os céus e estavam tentando decifrar a relação entre os planetas e o que acontecia aqui na Terra, porque para eles existiam tantas coisas que eram incognoscíveis, voltando à nossa conversa do incognoscível, que eles tinham que encontrar uma relação entre o desconhecido e o que acontecia com a gente. Então a astrologia meio que surgiu de uma forma para se tornar uma espécie de profeta, né? Uma coisa meio profética, desse tipo de... Eu, entendendo o movimento dos astros celestes, eu posso prever o futuro dos homens, né? Da humanidade, né? Então, e essa coisa continuou, e à medida em que isso foi ficando cada vez mais poderoso, foi fazendo necessário o conhecimento cada vez melhor da órbita dos planetas. Então, a astronomia veio meio que para auxiliar a astrologia, entendeu? E essa tradição, existe esse casamento aí, mas, obviamente, a partir do século XVI, XVII, houve uma divisão de águas radical aí entre a astronomia e a astrologia. E hoje em dia, se você chamar um astrônomo de astrólogo, ele ou ela vai ficar profundamente ofendido. Não tem nada a ver, cara, entendeu? Não é por aí. Mas eu tenho vários amigos queridos no Brasil, em particular, que são astrólogos, eu adoro eles, entendeu? E elas. E entendo que, para mim, a relação mais essencial, que aliás reverte aquela conversa dos curandeiros quânticos, é a relação humana. Entendeu? É como dois seres humanos se relacionam, né? E para mim as pessoas que são bons astrólogos são pessoas extremamente sensíveis, entendeu? Muito abertas a receber o outro, né? Abertas a entender e a experimentar a relação humana do outro, essa empatia profunda entre duas pessoas, né? Isso daí, se ajuda a pessoa a se sentir melhor, eu acho ótimo, entendeu? Mas eu não vejo uma relação direta entre a ciência que a gente conhece e essa relação da astrologia.
Perfeito. Marcelo, para a gente fechar, eu sei que você tem que ir, você tem outro compromisso. Vou fazer uma pergunta rápida e mística. Posso? Rapidinho, para a gente fechar? Claro. O que você acha que a ciência diria se um ser humano conseguisse sair do chão sem esforço? Flutuar. Eu acho que ia ser fantástico, né? Como isso acontecer, eu não sei, mas seria legal. O que a ciência pode olhar e falar agora, nesse momento, né, nessa conjuntura atual da ciência? Pode se falar que nem aquele X-Men, o Magneto, entendeu? Que usa campos magnéticos para poder levitar e tal, né? E você, aliás, tem uma opção de gente tentando criar trens, que são trens de levitação e tal, tentando usar o magnetismo. Uhum. Mas seria realmente uma coisa que ia desafiar o nosso conhecimento da ciência moderna. Seria ótimo, que a gente ia ter mais um grande problema para poder entender. Maravilha. Vamos tentar fazer isso acontecer. Eu quero ver. Me chama para ver. Tá bom? Marcelo, super grato, obrigado. Poxa, muito conhecimento. Obrigado por compartilhar tanto conhecimento com a gente em tão pouco tempo. Obrigado por aceitar o convite e fico super honrado de ter você aqui como primeiro convidado da Líderes Conscientes. Quem quiser saber mais sobre o meu projeto, líderesconscientes.org. E a gente vai pegar as perguntas de todos. Desculpe, não deu tempo a gente se aprofundar mais, mas a gente vai compilar essas perguntas e depois mandar para você, tá, Marcelo? E jogar na rede, que você responde quando tiver tempo, se tiver, quando tiver. Tem uma ideia. Transcender o tempo e o espaço. Não, tem uma ideia legal. Vamos fazer uma outra sessão só de perguntas e respostas das pessoas que perguntaram. O que você acha? Fechado, acho ótimo. Tá bom? Vamos fazer isso. Aceito, então. Adorei. Eu vou entrar em contato, a gente marca uma data. A gente marca. Combinado, então. Um abraço, obrigado. Até mais. Namastê. Até Namastê. Mais. Abração, obrigado. Nada. Tchau. Tchau. Boa tarde aí. Tchau, pessoal. Prazer estar com vocês aqui. Obrigado pela participação de todo mundo. Foi, para mim, uma honra estar aqui com o Marcelo Gleiser e com a presença de todos vocês aí, todas vocês, todo mundo que veio aqui. Nós tivemos uma audiência bem bacana e não deixem de ficar de olho aí na próxima data. Marcelo acabou de fazer um convite para responder perguntas. Eu sei que tiveram muitos comentários, mas não deu tempo da gente entrar nos comentários. Obrigado pela participação. Um abraço. Qualquer dúvida, mande mensagem aí no meu direto que a gente tenta responder isso. Namastê.